Dia 3 de agosto. Invenção do corpo do protomártir Santo Estevão. Século IV. Os Atos dos Apóstolos relatam o martírio de Santo Estevão, um grande diácono da igreja jerusalemita, que, tendo provado com argumentos inconussos a divindade e a messianidade de Jesus Cristo, foi apedrejado pelos judeus. Homens virtuosos encarregaram-se de sepultar os restos mortais do grande e primeiro mártir. Entre eles se achava Gamaliel, antes mestre de São Paulo e depois seu discípulo. Homem de grande prestígio, conseguiu que o corpo de Santo Estevão mais tarde fosse transportado para um sítio de sua propriedade, nos arredores de Jerusalém. Sobreveio uma época de cruéis perseguições, devido às quais o túmulo de Santo Estevão caiu por longo tempo em esquecimento. Quis Deus que as relíquias do santo mártir fossem arrancadas ao silêncio do túmulo e restituídas à veneração dos fiéis. No lugar onde se achavam as relíquias de Santo Estevão, morava no século IV um santo sacerdote da igreja de Jerusalém chamado Luciano. A este apareceu em sonhos São Gamaliel e indicou-lhe o lugar onde estavam enterrados os corpos de Santo Estevão, de São Nicodemos, o dele próprio e o de seu filho Ábidas. Deu-lhe ordem de mostrar esses lugares a João, bispo de Jerusalém, para que este providenciasse a exumação dos corpos e os entregasse à veneração dos fiéis. Luciano, despertando do sono, nada disse ao bispo, receando que a visão fosse talvez uma artimanha do demônio. Pediu a Deus que lhe esclarecesse o espírito e lhe desse aviso mais claro, para remover toda a dúvida a respeito das relíquias. Passou 8 dias em oração e em jejum para alcançar essa graça. No 8º dia apareceu São Gamaliel outra vez, fazendo-lhe as mesmas comunicações. Luciano, porém, ainda não obedeceu a nova ordem, continuando, entretanto, as orações e jejuns. Pela 3ª vez, Gamaliel lhe apareceu, dando-lhe desta vez ordem terminante, de pôr em comunicação com o bispo, para que as santas relíquias fossem colocadas nos altares, porque grandes seriam as graças que Deus queria dar aos fiéis, por intercessão daqueles santos. Luciano relatou ao bispo as repetidas visões que tivera e a ordem que de Gamaliel recebera. Na noite seguinte apareceu Gamaliel ao monte Midécio, determinou-lhe o lugar onde repousavam os corpos dos santos. Estes, de fato, foram encontrados exatamente no lugar que Gamaliel havia indicado. Numa daquelas sepulturas foi encontrada uma pedra que trazia gravado o nome de Cheliel, que em hebraico significa Estevão. Mal se abrira o sarcófago que encerrava o corpo de Santo Estevão, foi por todos sentido um tremor de terra, um profundo delicioso encheu o ambiente. 36 doentes que se tinham cercado recuperaram imediatamente saúde. Em procissão soleníssima foram nossas preciosas relíquias transladadas para Jerusalém. Ao mesmo tempo caiu abundante chuva, que trouxe um grande alívio à terra, castigada por uma prolongada seca. O fato extraordinário da invenção das relíquias de Santo Estevão tornou-se conhecido em toda a cristandade e causou alegria geral entre os fiéis e grande perturbação e confusão entre os hereges. Muitas igrejas pediram ao bispo de Jerusalém pequenas partículas das relíquias do protomártir e por toda a parte foram observados grandes e estupendos milagres. São Agostinho, que vivia naquele tempo, enumera os seguintes fatos. Uma cega recuperou a vista no momento em que os olhos se lhe puseram em contato com flores que tinham sido encontradas nas relíquias de Santo Estevão. Um bispo de nome Lucilo, pelas relíquias de Santo Estevão, ficou curado de uma fístula maligna. O sacerdote Euchário voltou à vida, quando lhe cobriram o cadáver com um manto, com que apareceram cobertas as relíquias de Santo Estevão. 2 homens entrevados pelo reumatismo ficaram curados. Um menino que tinha morrido esmagado pelas rodas de uma carruagem não só ressuscitou, mas também ficou com um dos membros perfeitos. Ressuscitou para a vida uma monja quando nela encostaram um vestido que tinha tocado nas relíquias de Santo Estevão. Muitos outros milagres ainda enumera de Santo Agostinho, e acrescenta: se eu quisesse enumerar só as curas maravilhosas que se fizeram por este glorioso mártir Santo Estevão, aqui em Calama e em Hipona, só com isto encheria volumosos livros, e nem assim poderia registrá-las todas.
de Civitas Dei 22. Reflexões. O grande número de milagres que se observaram na descoberta das relíquias de Santo Estevão são, de fato, prova bastante de que a veneração das relíquias de santos e a invocação destes como uso da Igreja agrada a Deus e nos é útil. Se assim não fosse, milagre nenhum se daria, e inexplicável ficaria o fato de Deus, tão visivelmente, atender e proteger aqueles que o louvam na pessoa dos santos. Não nos deixemos, pois, desorientar por aqueles que reprovam o culto das relíquias e condenam a veneração dos santos. Nunca a Igreja ensinou ou praticou a adoração das relíquias dos santos. Quem pretender o contrário, patenteia a grande ignorância ou má fé. Consola-nos a nós católicos o fato da nossa Igreja ter ensinado sempre a mesma doutrina sobre o culto dos santos, das imagens e das relíquias. As objeções dos hereges também têm sido sempre as mesmas. Do seu ponto de vista, tem razão, porque heresia nenhuma produziu até hoje um santo sequer, nem tampouco o túmulo de um herege foi glorificado por um milagre, ao passo que os milagres feitos nos túmulos dos nossos santos contam seus milhares.